Senhor Jesus, como te agradecemos, Senhor. Como regozijamo-nos que tu nos reuniste aqui para nos assentar diante dos teus pés para ouvir o teu falar. Nós cremos que o teu falar está aqui, com uma palavra oportuna e fresca. Senhor, estamos esvaziados, pobres em espírito. Voltamos nosso coração plenamente para Ti. Voltamos de todas as coisas, questões e pessoas a Ti, para que nestas 5 reuniões vejamos mais de Ti, a fim de ganhar mais de Ti. Senhor Jesus, abre os céus para nós. Dispensa-te para nós, para que todos nós sejamos um vaso aberto e esvaziado. Senhor, remove o véu do nosso coração, para que esse mesmo falar seja infundido em cada um de nós, para que o teu falar ache terreno em nós, para ocupar todo o nosso ser. Nós nos consagramos a Ti novamente. Cubra-nos com Teu sangue. Santifica este lugar, para que onde quer que esteja o Teu sangue, que ali esteja a Tua unção. Unge o nosso falar, unge o nosso ouvir, para que não haja impedimento ao Teu falar, para que Tu possas Te mover livremente. Graças ao Senhor, irmãos e irmãs. Nesta primeira das 7 festas, esta manhã, é a conferência de língua chinesa. Que alegria estarmos reunidos aqui. Temos 5 reuniões em total e o tema geral desta conferência é muito especial. Olhando para o esboço, vemos que o tema geral é Noé, Daniel e Jó, modelos de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Nesta conferência, nós iremos compartilhar com vocês sobre 3 pessoas na Bíblia. Essas 3 pessoas são Noé, Daniel e Jó. Se já lemos a Bíblia, devemos ter algum conhecimento sobre essas 3 pessoas. Contudo, o encargo desta conferência não é meramente ver a situação dessas pessoas individualmente. Antes, com a ajuda de Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, eu vou ler esses versículos a vocês. E nesses versículos, essas 3 pessoas foram juntadas de maneira específica. Elas são um exemplo, um modelo para nós. Que modelo? Não modelo ou exemplo de um homem bom, nem pessoas morais, nem são pessoas religiosas, mas eles são um modelo, um exemplo de pessoas que viveram uma vida vencedora na linha da vida. Que o Senhor, por meio dessas mensagens, desvenda para nós a economia eterna do Senhor. Como Ele irá se dispensar para nós. Essas 3 pessoas são muito especiais. Vamos ver o esboço da mensagem 1. O título da mensagem é Viver e Laborar segundo a visão da era, para mudar a era. Aqui nós temos a visão da era. Aqui nós vemos a necessidade de mudar a era. Eu temo que
A maioria de vocês que são novos na restauração do Senhor e não estão familiarizados com esses termos, o que significa a visão da era e o que significa mudar a era. A visão é muito importante para nós cristãos, a fim de vivermos uma vida adequada cristã e vida adequada da igreja. Nós devemos ter uma visão. Essa visão refere-se a uma visão espetacular. Se tivermos uma visão espetacular, jamais nos esqueceremos. Essa visão irá capturar você. E você deixará de lado todas as coisas que o ocupam. Essa visão não é uma visão comum. É a visão da era. Ou seja, ela é a visão concernente à obra de Deus numa era específica. Precisamos ter essa visão. Isto não se refere à nossa necessidade pessoal. Antes, precisamos ter a visão da era para que vejamos o que Deus está fazendo, a sua única obra nesta era. Esta visão é muito mais importante do que qualquer outra visão. Nesta era, Deus tem uma obra específica, a qual é que Ele deseja se dispensar para o homem. Ele quer se trabalhar no homem para ser a vida do homem e tudo para o homem. Esta visão é muito importante. Se pudermos ver claramente essa visão e viver sob o governar desta visão, seremos aqueles que podem mudar a era. Nos últimos 2000 anos, tem havido era após era. E hoje, estamos vivendo no final da era. E logo, entraremos numa outra era, a era do reino. O Senhor deseja que haja um grupo de pessoas que sejam como Noé, Daniel e Jó, como esses modelos que viveram sob o controle da visão da era, a fim de mudar a era. Nós não apenas queremos que o Senhor volte logo para resolver todos os nossos problemas. Também desejamos que o Senhor volte logo para introduzir uma mudança na era, para fazer vir o reino. Vamos ler o Agonismo Rano 1. Noé, Daniel e Jó são modelos que revelam como podemos viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Isso é viver e laborar segundo a visão da era, para mudar a era. Eu já falei que essas três pessoas, nós não as vemos de maneira separadamente. Antes precisamos agrupar essas pessoas para ver os três como um só grupo. Isso é segundo Ezequiel capítulo 14. Por amor àqueles que ainda não leram muito do Antigo Testamento, eu vou ler esses versículos para vocês. Não somente os versículos 14 e 20, mas eu vou começar com o versículo 3. Aqui diz: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração
e tem tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Esse é o tratar, o lidar de Deus do seu povo. Deus está lidando com uma situação específica com o seu povo. Eles estabeleceram ídolos, que não são apenas ídolos exteriores. Antes, eles estabeleceram esses ídolos no seu coração. Não pense que um ídolo é somente algo no templo dos ídolos, onde vocês vão para adorar os ídolos físicos. Não. Isso é algo que entrou no coração do povo. E por causa de tal ídolo, eles se afastaram de Deus. Versículo 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então aqui, essas três pessoas são mencionadas, Noé, Daniel e Jó. 15. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela justiça salvariam apenas a sua própria vida. Então, nessa porção da palavra, nós vemos que Deus está lidando com uma situação grave. Ele usou três juízos, exerceu três tipos de juízo, e ele mencionou Noé, Daniel e Jó. Eles têm a sua própria justiça e eles somente podem libertar as suas próprias almas pela sua justiça. Eles não conseguem salvar as outras pessoas da terra. Isso é algo muito sério. Quando o povo de Deus está relacionado aos ídolos, estabelecendo ídolos no coração. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa a não ser o próprio Deus ocupando o nosso coração. Isso é um ídolo. Não pense que você precisa ir para templo de ídolo para adorar, e isso é um ídolo. Esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles viveram em períodos diferentes de tempo. Noé viveu por volta de 2.900 antes de Cristo, 1.000 anos depois da criação de Adão. E naquele tempo, no tempo de Noé, o povo participava dos prazeres do mundo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, participando em concupiscência, pecado. E eles faziam todo tipo de coisa maligna. Eles estavam estupefatos
pelo mundo exterior, pelo entretenimento e todo tipo de pecado. E é claro que isso é ídolo. E então, durante o tempo de Daniel, ele viveu por volta de 620 a.C. Ele viveu durante o tempo de cativeiro. Ele foi capturado, levando em cativeiro para a Babilônia. No reino babilônico, a história nos diz que era um reino de ídolos, muitos deuses pagãos, muitos ídolos. E, sob essa situação, Daniel teve de vencer todos os ídolos religiosos supersticiosos. E, no tempo de Jó, ele viveu mais ou menos na mesma época que Abraão, por volta de 2000 a.C. Jó, quais eram os ídolos no livro de Jó? Ele era um homem justo, um homem reto. Ele era cheio de autojustiça, justiça própria. Ele estava satisfeito com si mesmo, satisfeito com sua retidão. Ele passou por vários tipos de sofrimento e ele até desafiou a Deus, querendo levar Deus para tribunal. Ele achou que Deus era injusto para ele, achando que a sua própria retidão, a sua própria justiça deveria tê-lo justificado, e até mesmo a nossa justiça própria, a nossa satisfação com nós mesmos é um tipo de ídolo. Nós adoramos a nossa própria justiça, a nossa própria retidão. O ponto aqui é que, quer seja o nosso entretenimento mundial ou mundano, a religião supersticiosa ou a justiça própria, satisfação de si mesmo no coração do homem, que fazem com que sejamos separados e afastados de Deus. Tudo isso é ídolo. Então, esse é o pano de fundo. Com tal pano de fundo, Ezequiel ouviu essa palavra de Deus. E ele disse para o povo de Deus, esses três homens, essas três pessoas, especificamente mencionadas, Noé, Daniel e Jó. Isso é muito significativo. Isso está relacionado ao povo de Deus haver se estabelecido ídolos no coração para serem afastados de Deus. Deus é a fonte de água da vida para nós. Ele quer que bebamos dele, desfrutemos dele, tomando-o como nosso suprimento e nosso tudo. Então aqui, Deus diz, por meio de Ezequiel, disse as seguintes palavras, nas quais ele mencionou essas três pessoas para nos lembrar que há três pessoas cujo viver e obra eram totalmente diferentes das outras pessoas na era deles. Podemos dizer que eles eram os vencedores dessa era. Eles venceram todos os ídolos nas suas eras respectivas. Eles andaram na linha da vida. O que significa a linha da vida? Salmo 18, versículo Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na economia eterna de Deus.
Precisamos andar no caminho que não é o caminho da lei, e não o caminho da ética ou moralidade, e não o caminho da religião. Antes é o caminho da vida. O que é a vida? A vida é o próprio Deus. Hoje, quando andamos no caminho da restauração do Senhor, não é que nós simplesmente nos tornamos um grupo de pessoas. Satisfying his heart. Chapter 4. Tis the holy city, New Jerusalem. With his saints, God mingles, makes his home with them. He becomes their content, his expression they shall share his glory, one with him for aid. Stanza 5. He is the very center, ruling on the throne. By his life, the power, saints are kept one. By his light, they are kept light. Harmony, joy, in divine light. Last stanza. He is there. Amém, graças ao Senhor. Que tal cantarmos a estrofe 1 e 6 novamente? 1 e 6 novamente. Deus unir-se ao homem é o seu querer. Fez assim seu vaso outra vez nascer. Com a sua vida até o preencher, para expressá-lo, um com ele ser. Estrofe 6. Deus qual água viva e comida ali. Vai a sede e fome saciar, suprir. É também o templo, nele habitarão. E diante dele sempre o louvarão. Agora, amados irmãos, por favor, silenciem o seu celular ou desliguem. Vamos orar por esta mensagem de 2 em 2.
Antes da mensagem, nós teremos um aviso especial sobre a tradução. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somente aqueles que precisam de tradução devem conectar a essa rede de Wi-Fi. Senão, aqueles que precisam de tradução não poderão conectar. Senhor Jesus, como te agradecemos, Senhor. Como regozijamo-nos que tu nos reuniste aqui para nos assentar diante dos teus pés para ouvir o teu falar. Nós cremos que o teu falar está aqui, com uma palavra oportuna e fresca. Senhor, estamos esvaziados, pobres em espírito. Voltamos nosso coração plenamente para Ti. Voltamos de todas as coisas, questões e pessoas a Ti, para que nestas 5 reuniões vejamos mais de Ti, a fim de ganhar mais de Ti. Senhor Jesus, abre os céus para nós. Dispensa-te para nós, para que todos nós sejamos um vaso aberto e esvaziado. Senhor, remove o véu do nosso coração, para que esse mesmo falar seja infundido em cada um de nós, para que o teu falar ache terreno em nós, para ocupar todo o nosso ser. Nós nos consagramos a Ti novamente. Cubra-nos com Teu sangue. Santifica este lugar, para que onde quer que esteja o Teu sangue, que ali esteja a Tua unção. Unge o nosso falar, unge o nosso ouvir, para que não haja impedimento ao Teu falar, para que Tu possas Te mover livremente. Graças ao Senhor, irmãos e irmãs. Nesta primeira das 7 festas, esta manhã, é a conferência de língua chinesa. Que alegria estarmos reunidos aqui. Temos 5 reuniões em total e o tema geral desta conferência é muito especial. Olhando para o esboço, vemos que o tema geral é Noé, Daniel e Jó, modelos de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Nesta conferência, nós iremos compartilhar com vocês sobre 3 pessoas na Bíblia. Essas 3 pessoas são Noé, Daniel e Jó. Se já lemos a Bíblia, devemos ter algum conhecimento sobre essas 3 pessoas. Contudo, o encargo desta conferência não é meramente ver a situação dessas pessoas individualmente. Antes, com a ajuda de Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, eu vou ler esses versículos a vocês. E nesses versículos, essas 3 pessoas foram juntadas de maneira específica. Elas são um exemplo, um modelo para nós. Que modelo? Não modelo ou exemplo de um homem bom, nem pessoas morais, nem são pessoas religiosas.
mas eles são um modelo, um exemplo de pessoas que viveram uma vida vencedora na linha da vida. Que o Senhor, por meio dessas mensagens, desvenda para nós a economia eterna do Senhor. Como Ele irá se dispensar para nós. Essas três pessoas são muito especiais. Vamos ver o esboço da mensagem 1. O título da mensagem é Viver e Laborar segundo a visão da era para mudar a era. Aqui nós temos a visão da era. Aqui nós vemos a necessidade de mudar a era. Eu temo que a maioria de vocês, que são novos na restauração do Senhor, e não estão familiarizados com esses termos, o que significa a visão da era e o que significa mudar a era. A visão é muito importante para nós cristãos, a fim de vivermos uma vida adequada cristã e vida adequada da igreja. Nós devemos ter uma visão. Essa visão refere-se a uma visão espetacular. Se tivermos uma visão espetacular, jamais nos esqueceremos. Essa visão irá capturar você. E você deixará de lado todas as coisas que o ocupam. Essa visão não é uma visão comum. É a visão da era. Ou seja, ela é a visão concernente à obra de Deus numa era específica. Precisamos ter essa visão. Isto não se refere à nossa necessidade pessoal. Antes, precisamos ter a visão da era para que vejamos o que Deus está fazendo, a sua única obra nesta era. Esta visão é muito mais importante do que qualquer outra visão. Nesta era, Deus tem uma obra específica, a qual é que Ele deseja se dispensar para o homem. Ele quer se trabalhar no homem para ser a vida do homem e tudo para o homem. Esta visão é muito importante. Se pudermos ver claramente essa visão e viver sob o governar desta visão, seremos aqueles que podem mudar a era. Nos últimos 2000 anos, tem havido era após era. E hoje, estamos vivendo no final da era. E logo, entraremos numa outra era, a era do reino. O Senhor deseja que haja um grupo de pessoas que sejam como Noé, Daniel e Jó, como esses modelos que viveram sob o controle da visão da era, a fim de mudar a era. Nós não apenas queremos que o Senhor volte logo para resolver todos os nossos problemas. Também desejamos que o Senhor volte logo para introduzir uma mudança na era, para fazer vir o reino. Vamos ler o Agonizo Humano 1. Noé, Daniel e Jó são modelos que revelam como podemos viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Isso é viver e laborar segundo a visão da era para mudar a era. Eu já falei que essas três pessoas, nós não as vemos
de maneira separada, separadamente. Antes precisamos agrupar essas pessoas para ver para ver os três como um só grupo. Isso é segundo Ezequiel capítulo 14. Por amor àqueles que ainda não leram muito do Antigo Testamento, eu vou ler esses versículos para vocês. Não somente os versículos 14 e 20, mas eu vou começar com o versículo 3. Aqui diz: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Esse é o tratar, o lidar de Deus do seu povo. Deus está lidando com uma situação específica com o seu povo. Eles estabeleceram ídolos, que não são apenas ídolos exteriores. Antes, eles estabeleceram esses ídolos no seu coração. Não pense que um ídolo é somente algo no templo dos ídolos, onde vocês vão para adorar os ídolos físicos. Não. Isso é algo que entrou no coração do povo. E por causa de tal ídolo, eles se afastaram de Deus. Versículo 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então aqui, essas três pessoas são mencionadas, Noé, Daniel e Jó. 15. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela justiça salvariam apenas a sua própria vida. Então, nessa porção da palavra, nós vemos que Deus está lidando com uma situação grave. Ele usou três juízos, exerceu três tipos de juízo, e ele mencionou Noé, Daniel e Jó. Eles têm a sua própria justiça e eles somente podem libertar as suas próprias almas pela sua justiça. Eles não conseguem salvar as outras pessoas da terra. Isso é algo muito sério. Quando o povo de Deus está relacionado aos ídolos, estabelecendo ídolos no coração. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa a não ser o próprio Deus ocupando o nosso coração.
Isso é um ídolo. Não pense que você precisa ir para templo de ídolo para adorar, e isso é um ídolo. Esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles viveram em períodos diferentes de tempo. Noé viveu por volta de 2.900 antes de Cristo, 1.000 anos depois da criação de Adão. E naquele tempo, no tempo de Noé, o povo participava dos prazeres do mundo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, participando em concupiscência, pecado. E eles faziam todo tipo de coisa maligna. Eles estavam estupefatos pelo mundo exterior, pelo entretenimento e todo tipo de pecado. E é claro que isso é ídolo. E então, durante o tempo de Daniel, ele viveu por volta de 620 a.C. Ele viveu durante o tempo de cativeiro. Ele foi capturado, levando em cativeiro para a Babilônia. No reino babilônico, a história nos diz que era um reino de ídolos, muitos deuses pagãos, muitos ídolos. E, sob essa situação, Daniel teve de vencer todos os ídolos religiosos supersticiosos. E, no tempo de Jó, ele viveu mais ou menos na mesma época que Abraão, por volta de 2000 a.C. Jó, quais eram os ídolos no livro de Jó? Ele era um homem justo, um homem reto. Ele era cheio de autojustiça, justiça própria. Ele estava satisfeito com si mesmo, satisfeito com sua retidão. Ele passou por vários tipos de sofrimento e ele até desafiou a Deus, querendo levar Deus para tribunal. Ele achou que Deus era injusto para ele, achando que a sua própria retidão, a sua própria justiça deveria tê-lo justificado, e até mesmo a nossa justiça própria, a nossa satisfação com nós mesmos é um tipo de ídolo. Nós adoramos a nossa própria justiça, a nossa própria retidão. O ponto aqui é que, quer seja o nosso entretenimento mundial ou mundano, a religião supersticiosa ou a justiça própria, satisfação de si mesmo no coração do homem, que fazem com que sejamos separados e afastados de Deus. Tudo isso é ídolo. Então, esse é o pano de fundo. Com tal pano de fundo, Ezequiel ouviu essa palavra de Deus. E ele disse para o povo de Deus, esses três homens, essas três pessoas, especificamente mencionadas, Noé, Daniel e Jó. Isso é muito significativo. Isso está relacionado ao povo de Deus haver se estabelecido ídolos no coração para serem afastados de Deus. Deus é a fonte de água da vida para nós. Ele quer que bebamos dele, desfrutemos dele, tomando-o como nosso suprimento e nosso tudo. Então aqui, Deus diz, por meio de Ezequiel,
disse as seguintes palavras, nas quais ele mencionou essas 3 pessoas para nos lembrar que há 3 pessoas cujo viver e obra eram totalmente diferentes das outras pessoas na era deles. Podemos dizer que eles eram os vencedores dessa era. Eles venceram todos os ídolos nas suas eras respectivas. Eles andaram na linha da vida. O que significa a linha da vida? Salmo 18, versículo Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na economia eterna de Deus. Precisamos andar no caminho que não é o caminho da lei, e não o caminho da ética ou moralidade, e não o caminho da religião. Antes, é o caminho da vida. O que é a vida? A vida é o próprio Deus. Hoje, quando andamos no caminho da restauração do Senhor, não é que nós simplesmente nos tornamos um grupo de pessoas espirituais, pessoas que conhecem muito bem a Bíblia. Não é isso que Deus está buscando. Deus está buscando por um povo que se aproxima dele, que é um povo disposto a receber Deus neles, deixando que Deus os encha e os sature para ser tudo para eles. Eles e Deus, Deus e eles são totalmente unidos e mesclados. A linha da vida, ou o caminho da vida, é se aproximar de Deus para ter um relacionamento de vida, um relacionamento orgânico com Deus. No comecinho de Gênesis, nós vemos no Jardim do Éden, nós vemos a árvore da vida, e em Apocalipse, no final da Bíblia, novamente nós vemos a árvore da vida, e teremos mais mensagens sobre essa questão da árvore da vida. O princípio aqui, irmãos e irmãs, é que a Bíblia, em sua totalidade, nós vemos a economia de Deus como o caminho da vida. É uma linha de vida. Não é uma questão de comportamento exterior. Não é uma questão de ética ou moralidade. Antes, é uma questão de vida. A vida a qual é o próprio Deus. A vida sendo recebida por nós e nós estando enchidos com a vida. Isso é vida. Essas 3 pessoas são modelos de viver uma vida vencedora na linha da vida. Eu já falei isso. Essas pessoas, nas suas eras respectivas, são vencedores, vencendo todo tipo de ídolos exteriores e interiores. Não devemos deixar que nada ocupe o nosso coração, capture o nosso coração, a fim de que haja alguma distância entre nós e Deus. Devemos viver uma vida vencedora, a fim de cumprir a economia de Deus. E isto é, viver e laborar segundo a visão da era para mudar a era. Essas 3 pessoas têm o significado de pessoas que mudaram a era. Na era de Noé, ele era aquele que mudou a era. Com Daniel, também nós vemos a mudança da era de cativeiro para a era de restauração, para ser levado de volta para o lugar ordenado por Deus para reconstruir o templo. Até mesmo Jó, que viveu na época mais ou menos de Abraão, Deus precisava de um novo começo. Irmãos e irmãs, será que estamos dispostos a ser aqueles que mudam a era? Todos desejamos que o Senhor volte logo,
Mas a fim de que ele volte, ele precisa de um povo que coopere com ele, a fim de mudar a era. Precisamos remover todos os ídolos do nosso coração. Que o Senhor use essas mensagens para falar a cada um de nós. Senhor, remova qualquer ídolo em mim. Não deixe que nenhuma pessoa, coisa ou questão impeça a ti, frustrando a minha comunhão contigo, a minha união contigo. Senhor, eu quero que tu entres em mim, sem impedimento algum, para que não haja barreira entre ti e mim, para que tu possas ocupar o meu ser. Deus deseja ter um relacionamento íntimo assim conosco. Agora, em Romano 2. As vidas de Noé, Daniel e Jó revelam o Deus triuno dispensando-se, trabalhando-se no seu povo escolhido e redimido para realizar a sua economia eterna. Aqui diz que o Deus triuno, alguns santos, quando ouvem do Deus triuno, vocês acham, isso é muito doutrinário, isso é muito profundo. Isso é algo que se trata, que se fala no seminário. Eu não preciso entrar nessa complicação. Não, irmãos e irmãs, o Deus triuno é a estrutura básica da Bíblia. Se você remover o Deus triuno e disser que simplesmente Deus basta. Não, você é muito simples, mas Deus não é tão simples. Deus, em sua revelação, se revela como um Deus triuno, um Deus de 3 em 1. Ele é o Pai, Filho e Espírito. Como o Pai, ele é a origem. Como o Filho, ele é o canal. Como o Espírito, ele é o dispensar. Deus Pai planeja. Deus Filho leva a cabo. Deus Espírito dispensa. Então, o Deus triuno nos mostra uma revelação muito importante, bem do comecinho, da primeira página da Bíblia, até a última página da Bíblia, em Apocalipse. Isso nos mostra o que Deus está fazendo no seu povo escolhido, por meio do escolher do Pai, da execução do Filho, por meio da sua redenção e o dispensar do Espírito do próprio Deus em nós, a fim de cumprir a sua economia eterna, para que esse Deus misterioso, esse Deus que era tão distante de nós, muito além de nós nos céus, possa ser forjado em nós. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus triuno, é uma trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando-se em nós. Nós temos de estar cheios de gratidão, de que o Deus no qual cremos não é um Deus objetivo, sentado lá longe de nós nos céus. Ele não é apenas o Senhor que veio para a terra para cumprir a sua redenção 2000 anos atrás. Antes, esse Deus passou pelos processos e consumou-se como o Espírito consumado, Espírito o qual está disponível para nós para que o possamos receber, respirando simplesmente, respirando e desfrutando dele. Essa é a estrutura básica da Bíblia, o Deus triuno. Eu não tenho tempo para entrar em mais detalhes, mas se vocês lerem a Bíblia com cuidado, vocês verão o Pai, Filho e Espírito em toda a parte da Bíblia. Mas esses não são 3 deuses. É um só Deus, com o aspecto de 3, para que ele possa se trabalhar em nós. Então, essas 3 pessoas, Noé, Daniel e Jó, revelam o Deus triuno dispensando-se, trabalhando-se no seu povo escolhido e redimido para realizar a sua economia eterna.
Preste atenção a essa segunda parte dessa frase. Toda a Bíblia foi escrita segundo o princípio governante do Deus Triuno, dispensando-se a nós, a fim de que o experimentemos, o desfrutemos e o expressemos para o cumprimento da sua economia divina. Essa expressão, espero que todos vocês, irmãos e irmãs, aprendemos a apreciar isso. Não pense que, em todas as conferências falamos da mesma coisa. Chega disso. Estou farto disso. Não. Eu espero que cada vez desejemos escutar mais sobre esse Deus triuno. Como Ele, como Pai, Filho e Espírito, dispensando-se para nós. Para nós, esse próprio Deus é subjetivo. Ele não é um Deus objetivo fora de nós. Hoje, Ele veio para nós, entrou em nós. Se Deus fosse a fim de que Deus cumpra a sua economia em nós, Ele precisa entrar em nós para ser o nosso tudo. Esse Deus triuno, a Trindade divina, é o princípio governante no qual a Bíblia foi escrita. Por exemplo, no livro de Efésios, a oração de Paulo, ele orou ao Pai para que, por meio do seu Espírito, que ele nos fortalecesse no nosso homem interior, para que Cristo habitasse no nosso coração. Então, nessa pequena expressão, nessa frase curta, Paulo desvenda o Deus triuno como a origem, como aquele no qual estão todas as riquezas, e por meio do Espírito, ele deseja nos fortalecer no nosso homem interior, no nosso espírito, para que Cristo habite no nosso coração. Então, nós vemos aqui o Deus triuno. Há somente um Deus, mas a fim de que ele seja trabalhado em nós, ele precisa ser triuno. Ele precisa ser aquele que planeja, aquele que leva a cabo, aquele que realiza. E é dessa maneira, passo por passo, que Deus se trabalha em nós. Esse entendimento, irmãos e irmãs, é muito importante. Eu tenho muito encargo para que todos vocês, especialmente aqueles recém-salvos, ou salvos há apenas 1 ano, 2 anos, não pense que essas palavras são tão profundas ou profundas demais. Na verdade, assim como nós comemos e bebemos todos os dias, recebemos alimento em nós, nosso Deus é alimento, é bebida para nós. Ele deseja que o desfrutemos, que o recebamos em nós. Deus não apenas quer que nós o sirvamos de maneira exterior, Deus quer que nós o desfrutemos. Bem no começo da Bíblia, ele nos mostra que ele é uma árvore da vida para o homem desfrutar e receber e desfrutar. A Bíblia na sua integridade, na sua íntegra, corporifica esse princípio. A Bíblia, na sua íntegra, não é para nos ensinar para fazer isso, não fazer aquilo, que se você pode ir para tal lugar, ou esse lugar, ou outro lugar. Não. O princípio governante de toda a Bíblia é o Deus triuno dispensando-se para nós, para que nós o desfrutemos e para que ele seja tudo para nós. Deus dispensando-se para nós, para que o desfrutemos, recebamos, para o cumprimento da sua economia divina. Vamos ver os 3 subitens. Letra A. Com Noé, vemos Deus Pai em sua fidelidade para guardar a sua aliança eterna, tipificada pelo arco-íris, a qual é a sua economia eterna. Dispensar o Cristo todo inclusivo ao seu povo escolhido como justiça, santidade e glória, para torná-lo a exibição sábia de tudo que Cristo é. É muito maravilhoso.
muito impressionante que Ezequiel nos fala sobre essas três pessoas, Noé, Daniel e Jó. Não 4 pessoas, nem 2, e sim 3. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus triuno. Noé fala ou representa Deus Pai. A obra específica de Deus Pai, na sua fidelidade, na era de Noé, o homem havia se tornado caído ao máximo. E até mesmo Deus eterno se arrependeu da sua criação do homem. E naquela época, o homem pecou ao máximo. Todos os pensamentos eram pecaminosos e o homem havia se tornado carne. O homem tornou-se uma carne corrupta, degradada, a qual Deus odiou ao máximo, até o ponto de Deus se arrepender de haver criado o homem. Será que Deus se arrepende? É claro que Ele é eterno, Ele jamais se arrepende. Mas, por outro lado, aqui diz que Deus tem tal ira, tal ódio, que Ele até se arrependeu de haver criado o homem. E Ele disse que ia destruir, eliminar todo ser vivente na terra com um dilúvio. Contudo, nessa situação, vemos uma pessoa, Noé, que achou graça nos olhos do Senhor. Ele tinha um coração adequado aos olhos de Deus. Ele tocou o coração de Deus. Então, Deus lhe mostrou como construir a arca. E antes do dilúvio vir, ele levou vários anos para construir essa arca. Naquela época, ele tinha 600 anos de idade quando ele começou a construir a arca. E o dilúvio veio 350 anos depois. Naquela época, todos os homens na terra foram destruídos pelo dilúvio. Somente Noé e sua família foram salvos. Então, Deus disse a Noé: agora eu quero fazer uma aliança contigo para que tenhas a paz de que eu jamais destruirei a terra com dilúvio novamente. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu te mostrarei um arco-íris. E sempre que tu vires o arco-íris, serás lembrado de que Deus havia feito uma aliança conosco, garantindo que Ele jamais destruirá o homem com dilúvio novamente. O arco-íris tem muitas cores, mas há 3 cores básicas: azul, vermelho e amarelo. Essas 3 cores tipificam os 3 aspectos sobre os atributos de Deus. Azul se refere à justiça de Deus. Vermelho se refere à santidade de Deus. E o amarelo refere-se à glória de Deus. A justiça de Deus, santidade e glória. Esses são 3 aspectos principais dos atributos de Deus. Quando o homem caiu, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento e eles foram expulsos do jardim do Éden. E foi posto o querubim e com a espada flamejante, guardando o caminho para a árvore da vida, para que o homem fosse afastado do jardim do Éden.
E esse querubim fala sobre a glória de Deus. A chama fala sobre a santidade de Deus. A espada fala da justiça de Deus e a chama fala da santidade de Deus. O homem carece da glória de Deus. O homem foi afastado do jardim. Mas um dia Deus veio à terra para se tornar o homem, que é Jesus Cristo. Ele viveu uma vida de tal maneira de que a sua morte cumpriu todos os requisitos de Deus. Ele viveu uma vida santa, ele expressou a glória de Deus, ele expressou Deus Pai no seu viver. Em outras palavras, o próprio Deus se encarnou, ele cumpriu a santidade, os requisitos de santidade, justiça e glória de Deus, para que o caminho da árvore da vida fosse aberto de novo, para que todo que nele crê possa ser levado de volta para a árvore da vida para desfrutar a Deus. Então, Paulo, em 1 Coríntios 1, 30, diz que mas por ele vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é nossa justiça, Cristo é nossa santificação e Cristo é nossa redenção. A redenção aqui equivale à glorificação. Então, por meio desse arco-íris, Deus garante que Ele é o fiel, Ele nos perdoa, e por meio desse arco-íris, Ele promete que um dia o seu Filho virá para satisfazer os requisitos de justiça, santidade e glória, para que nós que cremos nele nos tornemos santos, justificados e glorificados. Então, tal Cristo todo inclusivo, entrando em nós, dispensado para nós como justiça, santidade e glória, para nos tornar a exibição sábia de tudo que ele é, que Cristo é. Então, Noé fala sobre a obra de Deus Pai como aquele que é fiel. B. Com Daniel, vemos que Cristo, o Filho, é a centralidade e universalidade do mover de Deus e que a meta da economia eterna de Deus é ter o Cristo coletivo, Cristo com seus vencedores, como a pedra esmiuçadora para ser seu instrumento dispensacional, a fim de encerrar esta era e tornar-se uma grande montanha para encher toda a terra, tornando toda a terra o reino de Deus. Com Daniel, o que nós vemos? Sabemos que Daniel estava em cativeiro, na era de cativeiro, na Babilônia. Um dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele se esqueceu do sonho e ele perguntou ao povo a contar-lhe qual foi o sonho e também interpretar o seu sonho. E, por fim, acharam a Daniel, que contou o sonho do rei e o interpretou. O rei Nabucodonosor viu uma grande imagem humana, cabeça de ouro fino, os ombros de prata e abdômen de bronze e pernas de ferro. A grande imagem humana, Daniel interpretou este sonho e falou para o rei que essa imagem humana é uma figura do governo humano. Nos últimos 6.000 anos, o reino de Babilônia e Medo-Persa
o Império Grego e o Império Romano, esses constituem o governo humano. E o rei também viu que havia uma pedra cortada não sem mãos e esmiuçou os pés da imagem, e essa pedra tornou-se uma grande montanha. Não é fácil interpretar tal sonho. Dá para você interpretar esse sonho? Mas Daniel tinha a sabedoria dada por Deus e ele interpretou de maneira clara. Ele falou que essa pedra é sobre o Messias, o Cristo. Ele foi cortado na cruz, crucificado pelo homem, mas na verdade ele não foi crucificado pelo homem, foi Deus que o crucificou. Ele era essa pedra abandonada ou desprezada pelos israelitas. Foi essa pedra que irá esmiuçar o governo humano. O nosso Senhor vem logo. Ele é aquela pedra que irá esmiuçar todo o governo humano. Irá cair. E essa pedra será aumentada para se tornar uma grande montanha. O que é essa grande montanha? Essa grande montanha é o Cristo coletivo aumentado. O Cristo coletivo tornando-se o seu reino. Então, Daniel, na sua era, ele teve essa visão. E nessa visão, o centro é o próprio Cristo. Ele é a centralidade e universalidade do mover de Deus. Ele é a meta da economia de Deus. Deus está buscando um Cristo coletivo, Cristo com seus vencedores, como a pedra esmiuçadora para ser o seu instrumento dispensacional. Essa visão cativou a Daniel. A visão de Daniel foi a visão da era, para mudar a era, ou para terminar a era e para introduzir uma nova era, que é a era do reino. Então, com Daniel, nós vemos a obra de Cristo, o Filho. Com Jó, nós vemos Deus Espírito fazendo aqueles que o amam passar pelo processo de transformação, pela renovação do Espírito Santo ao verem Deus, para ganharem Deus e serem transformados por Deus, a fim de levar a cabo o que está no coração de Deus, tornando-se Deus em vida, em natureza e em aparência, mas não na deidade, para a expressão coletiva de Deus, a glória de Deus. Também sabemos que Jó, ele era alguém que temia a Deus, uma pessoa reta, uma pessoa que passou por sofrimentos. Podemos dizer que na Bíblia, os sofrimentos mais profundos são os sofrimentos que Jó experimentou. Os três amigos de Jó, falaram para Jó, Jó, você está sofrendo tudo isso, você provavelmente cometeu algum erro, você está sendo julgado por Deus. E Jó disse, eu estou sofrendo aqui não porque eu cometi algum erro, eu não fiz nada de mal. E Jó queria discutir com Deus. Deus, isso é injusto. Ele até mesmo disse, Deus, eu sei que há algo oculto em teu coração. Contudo, eu não sei qual é. Eu não fiz nada de errado. Por que o Senhor lida comigo dessa maneira?
Jó, o livro de Jó tem 42 capítulos, 36 capítulos são um relato desses 3 amigos discutindo, debatendo com Jó, querendo convencer a Jó que ele fez algo errado. Eles estavam totalmente na esfera de certo e errado. 36 ou 37 capítulos de palavras desperdiçadas, discussões vazias, arrazoamentos vazios. Contudo, em tal situação, no capítulo 38 de Jó, Deus começou a falar. E então, Jó ouviu isso, foi esclarecido, iluminado e disse para Deus: eu ouvi de ti pelo ouvir do ouvido, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino e eu me arrependo no pó e nas cinzas. Ele viu que a sua retidão, a sua perfeição, era totalmente algo que não prestava diante de Deus. Ele precisava de uma nova constituição, precisava de ser renovado por Deus. Então ele precisava da obra de Deus, Espírito. Tito 3:5, nós temos a renovação do Espírito. Então Deus, Espírito, leva aqueles que o amam, ele faz aqueles que o amam passar pelo processo de transformação, pela renovação do Espírito Santo. Então, Jó passou por sofrimentos para que ele visse a Deus. Porque ver Deus é ganhar Deus. Deixe-me ler. Então, nós vemos que essas 3 pessoas são muito importantes. Essas pessoas descrevem o nosso Deus triuno, porque Noé descreve Deus Pai, Daniel descreve Deus Filho, Jó descreve a obra de Deus Espírito. Agora chegamos ao Algarismo Romano 3. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eu já falei que na era de Noé, o homem se havia tornado tão corrupto e maligno, e entre tantas pessoas havia alguém, a Bíblia diz, porém, Noé. A palavra porém é muito importante aqui, porque mostra um contraste. Esperamos poder dizer a palavra porém e colocar o nosso nome. Porém, Ezra Chow, porém, insere seu nome. Porém, entre o povo caído de hoje, há alguém que achou graça diante do Senhor. Estritamente falando, a graça vem no Novo Testamento, mas no ponto de vista de tipologia, Noé recebeu o favor, a graça de Deus. E essa graça, na verdade, é o próprio Deus para ser a sua força, o seu poder, sua sabedoria e o seu tudo. Para que quando enfrentamos essas situações caídas, ele conseguiu viver uma vida piedosa. A vida e a obra de Noé revelam o quanto a graça pode fazer pelas pessoas caídas. Graça é o Cristo maravilhoso como aquele que carrega o nosso fardo, fazendo tudo em nós, em nosso lugar, para o nosso desfrute. 1. A carne é a presença do diabo e a graça é a presença de Deus. A fim de enfrentarmos a presença de Satanás, precisamos da presença de Deus. 2. O resultado da graça é justiça. Pelo poder da graça, a força da graça e a vida da graça, podemos ser corretos com Deus, uns com os outros e até com nós mesmos. Se tivermos graça, até mesmo na pior situação, você ainda terá graça para viver e expressar Deus, não pela sua própria resolução e não pela sua força própria.
Antes, é por aquele que é Deus que está te fortalecendo, pela graça de Deus, a presença de Deus com você. É dessa maneira que você tem justiça. O que é justiça? A justiça é ser correto para com Deus e para com o homem, segundo o padrão de Deus. A nossa justiça, em outras palavras, nós não somos justos para com Deus e nem uns com os outros, nem com o nosso esposo, nossa esposa, nem com os nossos filhos. Nós somos carentes de justiça, mas quando somos justos para com Deus por meio de Cristo, espontaneamente vivemos, expressamos a justiça no nosso viver perante Deus e perante os homens. B. Noé andou com Deus e edificou a arca para levar a cabo a economia divina. Com Noé também vemos a construção da arca. O primeiro edifício de Deus nas Escrituras é a Arca de Noé, que representa Cristo como a edificação de Deus e do homem. O edifício de Deus é um homem-Deus. A edificação da Arca de Noé é algo que satisfez a Deus. Deus deseja ter esse edifício. Quando Jacó estava no deserto, ele fugia da casa do seu pai, fugia do seu irmão mais velho, o Esaú, e no livro de Gênesis, capítulo 28, ele teve um sonho no deserto. E Deus lhe falou. Quando acordou, ele levantou aquela pedra que ele usara como travesseiro, ele a erigiu, deitou óleo, ou deitou azeite, e chamou esse lugar de Betel, que significa a casa de Deus. É muito significativo. Essa foi a primeira vez que Deus manifestou-se ao homem, a primeira visão de Deus ao homem. Essa visão era a visão da casa de Deus, o edifício de Deus. O azeite deitado na pedra. Nós, como a pedra, a pessoa regenerada, recebendo o óleo, isso significa nós sendo regenerados, mesclados com Deus. Esse é o edifício de Deus. Então, o fato de Noé ter construído a arca tipifica a edificação do Cristo coletivo. Ele é um homem, Cristo como homem-Deus, ele é Deus tornando-se carne. Deus e o homem mesclados como um só. A primeira pessoa que era a mescla de Deus com o homem era o Senhor Jesus. Ele era a primeira pessoa que era edifício de Deus. Quando ele estava na terra, ele foi chamado de templo de Deus, habitação de Deus. 2. A edificação da arca tipifica a edificação do Cristo coletivo. A igreja como corpo de Cristo, com o elemento das riquezas de Cristo como material de edificação. É por esse Cristo que somos libertos do juízo de Deus. Passamos pelas águas do dilúvio. Isso não é apenas o Cristo individual. A arca tipifica o Cristo coletivo sendo edificado, que é a igreja como o corpo de Cristo. Hoje vivemos na igreja, vivemos no corpo de Cristo. Nós seremos libertos do mundo corrupto, degradado, que será julgado por Deus. 3. Os 3 andares da arca representam Deus triuno segundo a experiência que temos dele. O Espírito representado pelo andar inferior nos leva ao Filho, e o Filho nos leva mais acima na nossa experiência ao Pai. Efésios 2:16 diz que em Cristo, ou por meio dele, nós temos acesso a um Espírito ao Pai. Então nós vemos o Deus triuno que por meio
Nós temos acesso por meio de um Espírito ao Pai. Então, a arca tem esses 3 andares. Vamos do andar mais inferior até o mais superior da arca. No terceiro andar da arca, havia apenas uma janela apontada para os céus, que significa que há apenas uma revelação e uma só visão por meio do ministério neotestamentário único. Isso é muito estranho. Esse barco grande tem uma só janela, uma luz do céu, uma janela aberta para o céu. E o céu resplandecendo para dentro da arca por meio dessa janela. Essa arca que produz o mover de Deus na terra, nós temos apenas uma revelação celestial. Nós não temos muitas visões diferentes e revelações diferentes. Temos apenas uma revelação e uma só visão. Essa é a visão única de Deus, a visão da era, com a qual Ele nos iluminou. E é por meio desse ministério neotestamentário, ministério da era, que nós vemos o desejo do coração de Deus. Essa visão deve nos governar, controlar todo o nosso viver, nossas ações e tudo. Todos devemos estar sob o controle dessa revelação. Agora, em Romano 4, eu somente lhes darei uma visão geral dessas coisas. Nas próximas mensagens, nós entraremos mais nessas 3 pessoas, em mais detalhes. Agora, em Romano 4, Daniel nos mostra que devemos remir o tempo para desfrutar Cristo como a preciosidade suprema de Deus para nós, a fim de sermos constituídos com Ele, para sermos homens de preciosidade, até mesmo a própria preciosidade, como seu tesouro pessoal. O Cristo excelente apareceu a Daniel em sua preciosidade suprema, como um homem para seu apreço, consolação, encorajamento, expectativa e estabilização. Vemos que Daniel descreve Cristo Filho e a obra de Cristo. Daniel viu uma pessoa que era o próprio Cristo. Ele é o tesouro. Ele é o tesouro top. Ele disse que até por meio desse tesouro, por causa desse tesouro, ele deixou todas as coisas, considerou todas as coisas como refúgio, a fim de ganhar a Cristo como o seu tesouro. Precisamos apreciar esse tesouro, e quanto mais apreciarmos esse tesouro, nós nos tornamos um tesouro aos olhos de Deus. Quando Deus viu a Daniel, ele disse que Daniel era um homem de preciosidade. Não apenas ele viu aquele que é precioso, ele próprio tornou-se a própria preciosidade. Vou ler esses pontos aqui embaixo. Cristo apareceu como um sacerdote em sua humanidade, representada pela veste de linho, para cuidar do seu povo escolhido em seu cativeiro. Na sua humanidade, ele apareceu como um sacerdote para cuidar do povo escolhido de Deus. 2. Cristo apareceu em sua realeza, em sua divindade, representada pelo cinto de ouro, para reinar sobre todos os povos. 3. Para o apreço do seu povo, Cristo apareceu em sua preciosidade e dignidade, como é representado pelo seu corpo, ser como berilo. A palavra hebraica para berilo pode referir-se a uma pedra preciosa verde azulada ou amarela, o que significa que Cristo, em sua corporificação, é divino, amarelo, cheio de vida, verde e celestial, azul. 4. Cristo também apareceu em seu esplendor para resplandecer sobre as pessoas, como é representado pelo seu rosto ser como um relâmpago, e em sua visão iluminadora para perscrutar e julgar, como é representado pelos seus olhos serem como tochas de fogo. 5.
Cristo apareceu no brilho da sua obra e do seu mover, como é representado pelos seus braços e os seus pés brilharem como bronze polido. 6. Cristo apareceu em seu falar forte para julgar as pessoas, como é representado pela voz das suas palavras ser como o estrondo de muita gente. Irmãos e irmãs, esse é o nosso Cristo. Ele é o tesouro de tesouros. Ele é a pessoa mais preciosa. Eu não tenho tempo para entrar em todos esses detalhes, mas cada item vale a pena orar e ler e apreciar a preciosidade do Senhor. Quanto mais conhecermos a sua preciosidade, mais experimentaremos a sua preciosidade. E o Senhor se tornará precioso para nós, e nós os tornaremos preciosos para Deus. B. Daniel recebeu a revelação de que toda a situação mundial está debaixo do governo dos céus exercido pelo Deus dos céus, a fim de dar a Cristo a preeminência, o primeiro lugar em todas as coisas. Essa é a visão da era que mostra toda a situação mundial. Tudo lhe foi aberto. A situação mundial lhe foi aberto. Precisamos ser como Daniel, aqueles que mudam a era. Agoniza Romanos 5. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó. Então respondeu Jó ao Senhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Eu lhes disse que 36 capítulos do falar do homem, argumentos e opiniões, e de repente, no capítulo 38 de Jó, depois o Senhor respondeu a Jó. Graças ao Senhor, todos nós devemos parar os nossos argumentos, arrazoamentos, opiniões, para que Deus possa falar. Quando o Senhor fala, o céu é limpo. Então, Jó respondeu ao Senhor. A lógica dos amigos de Jó era segundo a linha da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao pensarem que os sofrimentos de Jó eram uma questão do juízo de Deus. Todavia, os sofrimentos de Jó eram o consumir de Deus, a fim de que Deus ganhasse Jó, para que ele ganhasse Deus ainda mais. A retidão e a justiça própria de Deus precisavam de ser consumidas por Deus. Podemos estar tão satisfeitos com nós mesmos, nós nos justificamos tanto. Essa justificação de nós mesmos irá se tornar o nosso ídolo para que nós nos afastemos de Deus. Então Deus precisou de fazer uma obra especial em Deus para consumi-lo com todo tipo de sofrimento, para que ele compreendesse que ele não é nada. Ele não era digno de nada. Ele precisava se esvaziar para que Deus pudesse entrar, para que ele ganhasse mais de Deus. A intenção de Deus com Jó era demolir o Jó natural em sua perfeição e retidão, para edificar um Jó renovado na natureza e nos atributos de Deus. 2. A intenção de Deus era conduzir Jó a uma busca mais profunda de Deus, para que Jó percebesse que o que ele carecia em sua vida humana era o próprio Deus, e para que ele buscasse Deus, ganhasse Deus e expressasse Deus. Irmãos e irmãs, vocês e eu, nós somos carentes de Deus. Talvez não sejamos carentes de conhecimento, de comportamento. Contudo, conosco não há muito de Deus, não há muita constituição, não há muito peso, não há muito gosto de Deus. Então, Deus precisa utilizar todo tipo de circunstâncias para fazer uma obra de derrubar, de desfazer, para que nós o busquemos de maneira mais profunda.
B. Jó revela que a Bíblia composta por 66 livros é para uma coisa apenas, para Deus em Cristo, pelo Espírito dispensar-se a nós para ser a nossa vida, nossa natureza e nosso tudo, a fim de que vivamos Cristo e expressemos Cristo. Esse deve ser o princípio que governa a nossa vida. A árvore da vida significa que dependemos dele para o nosso viver. B. Jó revela que a Bíblia composta por 66 livros é para uma coisa apenas, para Deus em Cristo, pelo Espírito dispensar-se a nós para ser a nossa vida, nossa natureza e nosso tudo, a fim de que vivamos Cristo e expressemos Cristo. Esse deve ser o princípio que governa a nossa vida. Que essa palavra seja, que sejamos profundamente impressionados com essa palavra em nosso coração. Essa é a primeira frase relevante para essa conferência, irmãos e irmãs. Vamos digerir essa frase muito bem. Os 66 livros da Bíblia são para uma coisa apenas. Se virmos essa coisa apenas, a Bíblia será aberta para nós. C. A maneira de viver e trabalhar nesse princípio é ser e fazer tudo pelo Espírito, com o Espírito, no Espírito e por meio do Espírito, exercitando o nosso Espírito. Hoje, Deus triuno, que passou por esses processos, se tornou Espírito consumado. Ele é o Espírito todo inclusivo e depois de ter passado por esses processos, entrando em ressurreição, ele é apenas o Espírito. E nós, os crentes neotestamentários, coisa mais importante é que vivamos nesse Espírito mesclado. Deus Espírito entrou em nosso espírito e o seu Espírito se uniu ao nosso espírito e é um com o nosso espírito. Todos os dias precisamos viver, nos mover segundo o Espírito para que possamos viver sob a visão da era. Todos os dias, como uma pessoa vivendo no Espírito, seremos um vencedor para vencer os muitos ídolos desta era, para nos tornar alguém que mude a era para introduzir a era do reino. Vamos usar de 1 minuto e meio para orar.